Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. São Pedro, no dia de Pentecostes, anuncia Jesus ressuscitado. E para anunciar, ele parte do Salmo 15, um salmo em que se diz: Vós não haveis de me deixar entregue à morte, nem haveis de deixar vosso amigo entregue à corrupção. Este salmo era atribuído a Davi, mas Davi morreu e o túmulo dele estava lá em Jerusalém. Como se explica então? É que Davi havia recebido do profeta Natã a promessa de que alguém iria ocupar o seu trono, o Messias. E Davi previu, ao cantar este salmo, que este Messias não seria abandonado na região dos mortos e que a sua carne não se corromperia. Então Davi previu a ressurreição de Jesus quando compôs este salmo. Jesus ressuscitou e disto nós somos testemunhas. O Salmo 15 que nós lemos em seguida é o próprio salmo de que São Pedro faz a interpretação e a explicação. Não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecerá corrupção. O Evangelho fala de duas atitudes de pessoas que viram o mesmo fato: o túmulo vazio, a manifestação do poder de Deus. As mulheres encontram Jesus. Jesus lhe diz: alegrai-vos. E elas prostram-se diante dele. E ele manda que elas vão dizer aos discípulos que se dirijam para a Galileia, porque lá ele vai aparecer. Os guardas viram a mesma coisa que as mulheres viram e foram contar aos sumos sacerdotes. O túmulo está vazio, uma manifestação de Deus. Só que os sumos sacerdotes não querem admitir que Jesus ressuscitou. Em vez de se converterem, forçados pela evidência, eles se endurecem ainda mais. Eles planejam dar uma soma de dinheiro muito grande para os guardas, a fim de que eles mintam, dizendo que estavam dormindo enquanto os discípulos de Jesus roubaram seu corpo. Mas se eles estavam dormindo, como é que eles viram? A mentira é contraditória. E além disso, guardas não dormem. Se eles disserem que dormiram, eles podem ser punidos, mas se a história de que eles estavam dormindo chegar ao governador, nós os convenceremos para que ele não traga nenhuma punição contra vós. E assim aconteceu. E esta falsa notícia, diz São Mateus, se espalhou até o dia de hoje. Ou seja, Israel rejeitou o Messias. Lembram aquela história de Lázaro, daquele homem rico e do mendigo chamado Lázaro? O homem rico queria que Abraão mandasse Lázaro à terra para fazer um milagre, aparecer, porque assim os irmãos dele se converteriam. Mas Abraão disse: se eles não ouvem nem a Moisés nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles se converterão. Este é o caso aqui. Jesus está vivo, ressuscitado, os sinais são todos bem claros, mas quando não se quer crer, nada faz alguém crer. O endurecimento do coração é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado terrível, que pode acometer até as pessoas que se julgam mais próximas de Deus, como os sumos sacerdotes. É um pecado pelo qual nós mesmos nos excluímos da salvação. Que Maria Santíssima nos livre deste pecado, ela que foi sempre tão dócil ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.